para ouvir, professor. Então tá ótimo. Vamos dar início. Eu vou fazer aqui uma fala de abertura e aí, na sequência, eu já passo a palavra para os nossos convidados e para a nossa convidada. Pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindas a mais um evento realizado pelo PET Direito da Federal. É uma honra tê-los e tê-las aqui conosco mais uma vez. Hoje a gente vai debater esse tema que ficou... que já está sendo estudado, mas devido aos acontecimentos da última semana, ficou ainda mais pipocando na boca do povo, e que é a legalidade e a exceção. Para isso, a gente trouxe duas pessoas que são especialistas na matéria, que é o professor Pedro Serrano e a professora Heloísa Câmara. Eu vou explicar rapidamente a metodologia do debate. Na sequência, eu vou passar para uma leitura abreviada do currículo dos convidados. E, na sequência, sem mais delongas, passarei a palavra para o professor Pedro e, na sequência, para a professora Heloísa. O professor Pedro, ele é doutor e mestre em Direito pela PUC de São Paulo, realizou o pós-doutoramento em Teoria Geral do Direito na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, outro pós-doutoramento em Ciência Política pelo Instituto Catholique de Paris, terceiro pós-doutoramento em Direito Público pela Université Paris-Nanterre, e é professor de Direito Constitucional e de Teoria Geral do Direito na graduação e na pós-graduação da PUC São Paulo. A professora Heloísa Câmara é a nossa prata da casa, ela é doutora e mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná e é professora da Universidade Federal do Paraná. Além de tudo, é a nossa querida tutora aqui do nosso programa de educação tutorial. O debate vai funcionar da seguinte forma: eu vou passar a palavra primeiramente ao professor Pedro para as considerações iniciais, na sequência para a professora Heloísa para os seus comentários, e no terceiro momento vamos passar para as perguntas e demais intervenções que vocês eventualmente tenham. Perguntas e comentários vocês podem deixar aqui na caixa do chat do Zoom ou um comentário no YouTube, a depender da plataforma com que vocês estejam nos assistindo, que eu vou ficar aqui na mediação e no momento oportuno vou ler para os nossos convidados. Sem mais delongas, professor Pedro, com a palavra. Eu agradeço muito o convite aí de vocês aqui da Federal, pela oportunidade de estar aqui com a professora Heloísa, contigo, para debater esse tema que é sempre muito... tema querido da gente, tema que eu gosto muito de estudar, gosto muito de tratar, né? E acho que muito relevante, né? Nós temos duas grandes macrotécnicas de Estado da modernidade, eu acho que uma é o Estado de Direito, outra é o Estado de exceção, então é sempre relevante tratar dessas questões, né? Agora, eu só queria fazer uma pergunta a vocês antes de começar. Qual a perspectiva do debate? É falar sobre a pandemia? É falar sobre esse negócio de 142 da Constituição que virou um fenômeno de mídia, um debate de mídia? O que é a finalidade? Eu não... Bom, eu vou responder pelo Pablo, mas pode falar. Eu acho que é livre, eu acho que todos os assuntos estão inseridos, então fique bem à vontade, as perguntas da mesma forma aí vão guiando. Sinta-se absolutamente livre para dar o direcionamento que julgar o melhor, professor. Então tá ótimo. Bem, tratar da pandemia como foco, porque eu acho que é digamos, o que está mais posto agora, né? Mas... para entender um pouco o que é o estado de exceção, como conceito, como técnica de Estado, quem usa a expressão técnica de Estado de forma muito feliz é um professor de Direito Constitucional e Teoria do Direito e Filosofia Política da Universidade de Frankfurt, que é o Gunther Frankenbel, né? Eu acho uma expressão feliz, eu divirjo um pouco da forma como ele enxerga essas macroestruturas, mas inegavelmente é muito feliz a forma dele pensar, porque eu acho que é isso mesmo, nós estamos falando de técnicas, vamos dizer, de exercício da soberania, de exercício do poder político. Isso é antiquíssimo no direito, nós não estamos falando nada novo. Virou uma novidade o debate na Europa e nos Estados Unidos nos últimos anos por causa da crise constitucional, da crise da democracia que nós estamos atravessando. Então, esse debate é retomado, né? Com uma certa empolgação aí nos meios acadêmicos.
no fundo, em teoria do direito, seria nós estudarmos ou tentarmos estudar um pouco o que é autoritarismo, totalitarismo, tentar compreender isso e como isso repercute no direito contemporâneo. Para isso, nós precisamos retornar um pouco, vamos dizer, ao direito romano. Eu acho que é um momento que é absolutamente relevante para isso. E eu não digo nem o direito romano civil, que é o que é mais comum de se estudar nas universidades aqui no Brasil, né? Falo o direito romano público mesmo, né? Uma parte produzida na Roma pura, outra na Roma helênica, né? Mas muito relevante, que tem a ver com, vamos dizer, com os períodos históricos de Roma visto a partir da perspectiva política, né? Digamos, a monarquia, a república, o principado, e depois o período do dominato. Então, esses períodos eles são caracterizados por formas próprias de exercício do poder político, e que a gente tem que compreender. Desses períodos, o que vai interessar para nós é a ditadura. O conceito de ditadura vem daí, né? E é imaginado, ele inicialmente utilizado, tem alguns autores que falam que é do fim da monarquia, outros que gravam um sentido mais republicano mesmo no Instituto. Eu não vou entrar nesse debate aqui, mas são dois grandes institutos que esse período da República, eu diria, da Primeira República, a República ainda não decadente, né? Ela traz para nós é o Instituto da Ditadura e do Justício, né? E mais ou menos, eu vou falar aqui de uma forma bem genérica, um sentido semelhante, né? Os cônsules nomeavam ditadores para poder gerir a vida romana, a vida política de Roma, com poderes totais durante um determinado período. Ou seja, por um período certo de tempo, normalmente 6 meses. Isso ocorria em momentos em que houvesse pré-guerra civil, notícia de que haveria uma guerra, né, em que Roma se envolveria, ou tumultos públicos, desordens públicas, ou ainda pandemias e catástrofes naturais. E esse sujeito ele era ungido com o tempo, normalmente era algum general aposentado, algo do gênero, que os cônsules, eram 2 cônsules, eles chamavam o sujeito, viam se ele queria, designavam ele, e ele está sujeito à aprovação do Senado, né? Era um tipo de exercício soberano do poder, um exercício, vamos dizer, vamos dizer, havia a paralisação das atividades do Senado, portanto, uma forma autônoma de exercício do poder, mas em que havia alguma relação com o direito e com a chamada Constituição Romana. Hoje se chama de Constituição Romana, não é uma Constituição como a nossa. Os alunos que estão nos assistindo não tenham como o mesmo sentido que a palavra Constituição tem na modernidade. Vamos dizer, o conjunto de regras e procedimentos que era utilizado para gerir a vida política em Roma. Isso que era mais ou menos a Constituição, né? Mas havia relação com isso, na medida em que era um tempo determinado apenas de ditadura, e no final do período, o ditador tinha que prestar contas ao Senado. E era, inclusive, punido pelos abusos. Podia ser punido até por um antigo instituto do direito romano arcaico, que é o do homo sacer, né? Ele podia ser declarado homo sacer, que era quer dizer, homem sagrado, mas sagrado aí no sentido ruim, de você ser uma oferta aos deuses, virar um cordeiro abatido, né? Você podia ser morto por qualquer um. O homo sacer tinha essa característica, né? Mas digamos que era um exercício absoluto do poder por um período certo, prestando contas no final, sendo bem genérico, né? O Justício também era algo semelhante, só que para questões de ordem interna, de tumultos e agressões à ordem interna, e podia ser declarado Justício, inclusive, que era semelhante, por um tempo determinado, você ter poderes absolutos, ser nomeado alguém para poder, um ditador para poder realizar o Justício, e que podia ser, inclusive, realizado o Justício para a prática de atos específicos. Eu me lembro, por exemplo, que um dos atos era você martelar o prego num lugar de seitas, lá num templo romano, em que se marcava o tempo. Parece pouco, mas não era. Você marcando o tempo na época de uma economia agrícola significava você controlar a produção, estabelecer mecanismos de controle político, era muito importante. E o ditador era nomeado apenas para livremente poder pregar lá o prego onde ele achasse que deveria, e com isso marcar o tempo, né?
Então, mas era um dos exemplos, né? Existem outros, né? O Justicium podia ser declarado, ele de certa forma é a semente do nosso indulto hoje. Você podia indultar, não havia essa palavra indulto. Você podia declarar o Justicium para eliminar a pena de pessoas condenadas. Isso era por quê? Para você poder, em situações de pré-guerra, o Justicium era declarado também em situações de pré-guerra, você poder convocar os potenciais prisioneiros para o exército. Então, você deixava ele não ser condenado pelo crime, não ter que pagar a sua pena, na realidade, condenado era, em troca dele servir o exército. Então, era uma forma que você tinha de agilizar a ampliação dos exércitos, uma guerra que se avizinhava. Então, o Justicium tinha esse sentido, a ditadura também. No final do Império da República Romana, já na decadência da República Romana, vai surgir o ditador vitalício. Sila, o general Sila, é o primeiro a fazer essa degeneração do Instituto da Ditadura, e com isso ele degenera a própria República ao ponto de, com Augusto, chegar no Principado, a ideia de primeiro cidadão. No Principado ainda vigem as instituições da República, a Constituição, etc., mas esvaziadas de sentido. É algo muito interessante. Os regimes políticos, eu diria que jurídicos também, eles deterioram muitas vezes nesse sentido. Você mantém a forma, a aparência, mas esvazia o sentido que esses institutos têm. A queda da República Romana foi muito assim. Mas um dos mecanismos que levou à degeneração foi Sila ter se imposto como um ditador vitalício, ou seja, rompeu com os limites que a Constituição Romana estabelecia para a ditadura. Schmitt, quando vai tratar desse fenômeno, quando fala do estado de exceção, antes um pouco, quando ele fala de ditadura, ele no livro Ditadura vai chamar essa ditadura provisória, que mantém alguma forma de diálogo com o direito, ele vai chamar de ditadura comissária, e vai chamar de ditadura soberana essa ditadura permanente, vitalícia e plenipotenciária. Ele, no livro Ditadura, trata com sentido negativo o conceito de ditadura soberana. Mas no livro Teologia Política, ele vai tratar, e ele tende, no livro Ditadura, a aproximar o conceito de estado de exceção, que era previsto no artigo 48 da Constituição de Weimar, do conceito de ditadura comissária. Ou seja, se declarava estado de exceção, com o chefe do executivo passando a exercer poderes absolutos, suspendendo, portanto, os direitos, etc., por um período determinado, mas ele prestando conta depois dos abusos, etc. Nessa linha que Schmitt ia, até que ele muda. Quando ele faz teologia política, ele passa a tratar o estado de exceção, no sentido que eu acho que a teoria geral do direito constitucional e a teoria do Estado acabou, vamos dizer, ressignificando o conceito, mas é num sentido semelhante a de Schmitt, onde ele passa já a entender o estado de exceção como próximo da figura da ditadura soberana e passa a ter um sentido positivo para ele da ditadura soberana. Ou seja, a situação de emergência, no sentido de Donoso Cortés, ele vem aí muito influenciado por Donoso Cortés, a situação de emergência, o ataque do inimigo, às vezes algum cataclisma natural, faz surgir a necessidade de você suspender o direito para preservar o Estado e a sociedade. Portanto, o líder político, o soberano, é quem tem o poder de, sem nenhuma forma de controle, nem judicial, nem legislativo, reconhecer o estado de necessidade pública, ou seja, uma circunstância de emergência em que o Estado se vê premido a poder, a necessidade de ter que agir com urgência, com rapidez, com eficiência, para poder ou combater o inimigo ou um cataclisma, e para atender essa situação de emergência, faz surgir o Todo-Poderoso, um soberano que está acima, vamos dizer, do poder da Constituição. Um poder político superior à Constituição que decide quando a Constituição deve ser aplicada ou não. E esse Todo-Poderoso realiza um milagre. A exceção tem a ver com milagres. Schmitt tem uma perspectiva teológica da política. Ele acredita que a política é composta mais por circuitos afetivos e afetos do que por diálogo racional. Ele acha a ideia do diálogo racional, da justificação, do ato, etc., e tal, do ato soberano, como uma coisa de liberais, vamos dizer assim, da democracia burguesa. Ele é um antimarxista e antiliberal em excelência. Eu participo daquela leitura, não sei o que pensa a professora, que é meio outsider no meio do schmittianismo, mas que eu
eu acho que nós temos no Brasil um dos grandes pensadores schmittianos do mundo, hoje muito reconhecido na Europa, mal conhecido no Brasil, que é o Roberto Bueno, professor da Universidade de Uberlândia. É um jovem, mas muito erudito e muito conhecedor de Schmitt. Nós partilhamos de algo semelhante, que é acreditar que Schmitt nunca teve nenhum projeto ou mediação com o regime democrático e com as ideias próprias da democracia constitucional, nenhuma mediação. Ele sempre, desde o começo, procurou, vamos dizer, justificar o autoritarismo e totalitarismo numa linguagem, sim, mediada com a modernidade. E aí ele o faz através da ideia de exceção, dessa ideia da emergência, que faz surgir um todo-poderoso, soberano, e que para ele é teológico por quê? Porque políticas são afetos, políticas são vínculos afetivos, o principal afeto que é o do sentimento de pertencimento ao grupo, né? E esse sentimento de pertencimento ao grupo é que traz a ideia, vamos dizer, de unidade, de identidade, que é transplantada para a ideia de povo e de nação, né? Povo, o coletivo do humano não é a humanidade, isso não existe, é só uma abstração para ele. O coletivo que a gente observa na história é o povo, e aí o povo pode ser amigo ou inimigo de outro povo. Política, portanto, é estabelecer quem é amigo e inimigo, né? E esse povo ele é mais forte conforme ele for mais homogêneo. Portanto, a democracia tem que ter um sentido de homogeneidade, né? E o que dá essa homogeneidade são exatamente os circuitos afetivos, a ideia de uma mesma tradição, uma mesma língua e um vínculo genético, né? Portanto, a liderança surgiria não de uma escolha racional e voluntária e dialógica, né? Numa ideia que a democracia tem de que a sociedade é dividida e precisa ser composta, precisa tratar seus conflitos por formas pacíficas de solução, né? Por um procedimento pacífico de decisão majoritária. Não, ele rejeita isso, ele acha que isso divide o povo, né? Que o povo tem que ser aquela unidade homogênea. E aí ele vai fazer um mecanismo que é genial em termos da proposta dele, que é trazer a figura da guerra para o plano interno. Inimigo não é só o povo externo que eu elejo como inimigo, mas inimigo também é aquela comunidade dentro do povo que divide o povo, ou qualquer tipo de ideologia, conjunto de ideias que leva à divisão do povo, né? E, portanto, precisa haver... Portanto, é inimigo também aquele que pertence, que é o cidadão pertencente à nação, mas que tem uma visão de mundo, ou uma religião, ou qualquer elemento que divida o povo, né? O líder surgiria dessa relação de unidade afetivo-genética por um vínculo carismático. É mais ou menos a ideia que eu dou para meus alunos para entender. O pai não precisa ser eleito, ou a mãe também não, para colocar os interesses da família acima do seu, né? O vínculo genético faz surgir um forte vínculo afetivo, carismático na família, em que é clássica a história de toda hora a gente vê pai e mãe se sacrificando pelos filhos, pelo cônjuge, etc., né, para salvar a sua família, né? Porque ali há uma proximidade genética muito forte, é um elemento cultural intenso, tal. É mais ou menos isso que Schmitt vê em relação à política, né? Um povo forte é um povo unido genética, cultural, linguisticamente, né, em valores, em tradição e história. E dessa unidade genética surge o líder, por um vínculo carismático. Isso é melhor para ele que a eleição. O líder, por conta de ser produto desse vínculo de unidade genética, de homogeneidade cultural, de homogeneidade como povo, né, ele vai naturalmente pôr os interesses do povo acima do seu. Se não puser, ele imagina a aclamação. Derrubamos o líder por um processo de desaclamação, seria assim, de negação, né? Mas ele acha que isso é muito mais eficaz que a democracia burguesa, que divide o povo em partidos, né? E acaba levando os representantes de um dado segmento da sociedade a não ter esse vínculo de unidade genética com esse, e cultural e etc. Não é por esse critério que ele é escolhido, logo ele acaba pondo os interesses pessoais acima de quem o elegeu, né? Então, ele trata disso num livro chamado Crise da Democracia Parlamentar. Mas, em suma, ele tem essa visão, e aí ele acha que, para esse líder poder combater inimigos quando esses surjam na sociedade, quando esses interfiram na normalidade, esse líder tem o papel de todo-poderoso de fazer o milagre de surgir exceção, né? Como os vínculos políticos são
afetivos, é só para explicar para aluno, professora, me desculpe a simplicidade da forma, mas para poder entender, ele tem essa visão teológica, não no sentido de achar que a política é religiosa, mas no sentido de achar que o vínculo político é um vínculo de crença, né? O liberal entende o quê? Que o juiz, para chegar para você e falar você é um fraudador e vai para a cadeia, o juiz tem que justificar racionalmente o porquê que você é um fraudador, porquê que você descumpriu a lei penal e tal. Ele acha que não, você cumpre, sente a necessidade de sim, e isso levaria você a sentir o dever de cumprir a ordem do juiz. Essa racionalidade dialógica. Schmitt nega isso. Para ele, os vínculos políticos e de poder são vínculos afetivos. Você obedece, se eu chamo um sujeito de fraudador, ele vai me bater. O Pedrão me chamou de fraudador, vai lá e bate o Pedrão, né? Mas se eu estou com uma saia grande, com uma toga, né? com um martelinho na mão, numa sala de juiz, com todo aquele entourage e tal, e cumpra aquele ritual, a pessoa vai se sentir no dever de cumprir porque ela acredita, aí o vínculo teológico, ela tem um vínculo de crença, né? E esse vínculo de crença é que une a pessoa ao Estado a partir desses vínculos afetivos mesmo. Então ele tem uma visão teológica, ele acha que o Estado não tem explicação racional. O Estado tem uma explicação teológico-afetiva, né? E aí a exceção seria esse fenômeno, quer dizer, se o líder, o Führer, seja lá o que for, né, o presidente da República, o soberano, coloca os interesses do povo acima do seu, e se esse povo, esse Estado, essa sociedade é ameaçada pelo inimigo, ele tem que ter uma soberania verdadeira para poder enfrentar esse inimigo. Ele não pode sofrer dificuldades burocráticas, vamos dizer assim. Então, ele imagina mesmo que a verdadeira soberania do Estado se manifesta nesse milagre que é a exceção, né? O milagre, o que é? É o todo-poderoso Deus que vai e suspende as normas da natureza, a normalidade da natureza, né? Então, por exemplo, o sujeito está morto, na normalidade da natureza ele vai ser enterrado. Tal. Aí vai o milagre e faz ressuscitar o morto, né? Que é uma quebra intensa das regras naturais biológicas, né? Isso é que faz o Deus Todo-Poderoso como se manifesta. Pois o Todo-Poderoso político, o soberano, ele manifestaria a sua soberania no momento de fazer esse milagre no âmbito do direito da política, que seria suspender também as normas, suspender a Constituição, suspender a normatividade, suspender os limites ao poder político, e esse poder político soberano bruto apareceria aí nesse momento. Portanto, soberano é aquele que tem a capacidade de declarar o estado de exceção, que Schmitt fala. Então, vejam que essa ideia de superioridade do poder político sobre a Constituição, um poder, portanto, autoritário caminhando para o totalitário, dependendo da circunstância, esse tipo de modelagem encontra justificativa na modernidade da ideia de emergência, na ideia da excepcionalidade, na ideia da ocorrência do estado de necessidade pública. Agora, tudo nós estamos falando numa época de Schmitt, de Baladolli Parieri, de Santi Romano, do começo do século XX. No interior do Estado Democrático de Direito, esses 100 anos fez evoluir muito esses institutos, de formas diferentes nos ambientes, né? Eu diria que o mundo anglo-saxão é um pouco atrasado. As leis marciais ainda são formas muito semelhantes à ditadura comissária. Mas no nosso mundo, não. Nós aperfeiçoamos muito. O Estado de Direito passou a ter instrumentos e mecanismos, e é nessa minha divergência central com Frankenberg, né? Eu acho que o modelo do Estado de Direito responde a emergências. O que significa dizer, estado de exceção foi apropriado pela teoria geral do direito, pela teoria do direito e pela teoria política, num conceito dessa, vamos dizer, suspensão do direito para combater a emergência, entendida, portanto, como uma força soberana anômica, uma força soberana que não é regrada por norma nenhuma, uma força soberana e política que se sobrepõe à Constituição e à força normativa do Estado, né? Uma força superior às normas, superior à Constituição, que decide quando aplicar a Constituição ou não. Inclusive, a essência, para mim, do que é o autoritarismo no mundo moderno, né? O poder político acima do poder da Constituição e dos direitos, né? Pois essa força era compreendida como a única força capaz de resolver as emergências. Schmitt foi o primeiro a entender o estado de exceção como suspensão da Constituição da democracia, mas Santi Romano, Baladolli e Parieri entendiam como forma de resgate da democracia, né? Era uma anomia, uma ditadura comissária que se estabelecia
com plenos poderes do soberano, para ele resgatar a democracia. Né? Um pouco parecido até com a lei marcial hoje em dia, no mundo anglo-saxão, embora a lei marcial seja bem mais moderada do que isso. O que nós vemos é, com o passar desse século, nos países, nos direitos concretamente postos, né, nas constituições, a Constituição brasileira é um exemplo, você passa a ter, como instrumento de enfrentamento da emergência, formas estatais mais densificadas juridicamente, de uma maior intensidade normativa, com mais normas regulando. A experiência do exercício do poder estatal, a experiência do pós-guerra com as constituições rígidas e com a necessidade de estabelecer no Estado uma semente antifascista. Toda essa circunstância vai levando à produção de o que eu chamo uma legalidade extraordinária. Né? Ou seja, eu e Lênio temos trabalhado com esse conceito. Né? Não um estado de exceção, não a atribuição de poderes excepcionais ao soberano, ao chefe do executivo, seja lá quem for, anômicos, em que ele age por vontade autônoma. Ele age com base na sua vontade pessoal, vamos dizer assim. Né? Não, mas uma legalidade extraordinária que atribui, normalmente ao chefe do executivo, alguns poderes de suspensão de direitos, mas não autônomos, não como forma de exercício do poder soberano político, mas como forma de garantia de outros direitos. Ou seja, uma conduta regrada por norma, pelos princípios constitucionais, uma forma de reação à emergência própria do Estado constitucional e de direito do pós-guerra, em que essa conduta também é regrada, também é normada. Né? Não há suspensão do direito. Né? Há uma forma, um regime jurídico especial de reação a uma situação de emergência, uma reação extraordinária para uma situação extraordinária, uma legalidade extraordinária para uma situação. Isso implica alguns deveres gerais. Primeiro, o governante tem o dever de não abusar, ou seja, de não passar pelo menos dos limites mínimos. Quais são? Não restringir os direitos sem ter por função a proteção de outros direitos, né? Não restringir os direitos além do necessário ao combate da emergência. Portanto, limites mínimos que ele tem que observar e, ao mesmo tempo, ele tem um dever de agir. A manifestação da legalidade extraordinária não é por um poder autônomo do soberano ou do governante, mas por um dever de agir mais intenso que o dever de agir que há na modelagem do Estado de Direito em tempos de normalidade. Né? Portanto, eu acho que, hoje em dia, o que nós temos nas constituições do mundo, e vejam, dever de agir, ao que o nosso governo hoje não está fazendo, por exemplo. Né? Ele não está agindo no combate à pandemia. Né? Ele não está atuando, ele está deixando, ele está cometendo uma ilicitude por omissão, né? Por deixar de cumprir o seu dever de agir. Né? Tem outras regrinhas que eu poderia trazer aqui. Né? Tem aquele trabalho recente daquele professor de Chicago, daquela professora de New Orleans, né? Em que eles trazem uma série de regramentos que eles observaram no mais de 150 países do mundo, mas a lógica é mais ou menos essa que eu estou falando. Você vai ter certas outras regras, não produzir legislação nova, utilizar o máximo possível da legislação posta, tem uma série de outras questões, eu não vou me alongar aqui, que nós temos pouco tempo, eu tenho que lembrar disso, senão eu fico falando 3 horas aqui, o professor vai matar eu. Né? Então, mas a lógica, fundamentalmente, é essa, você ter uma legalidade extraordinária, ou seja, uma conduta heterônoma do governante, vamos dizer, onde há um dever de agir amalgamada à noção de poder. Né? E limites, obviamente, portanto, a esse agir. Né? Limites postos. Né? E aí a minha divergência com Frankenberg, porque eu acho que isso não é manifestação de uma outra técnica de Estado, a técnica de exceção. Existe a técnica de exceção no concreto da vida do Estado. Hoje nós temos uma governabilidade de exceção nas periferias das grandes cidades, eu posso tratar disso. Isso aí é uma manifestação do Estado de Direito face a uma emergência. Ainda estamos nos limites da técnica de Estado de Direito, uma técnica desenvolvida, inclusive, para situações de emergência. Né? O Estado constitucional e democrático. Isso surge, em especial, com as constituições do pós-guerra. Né? Portanto, a legalidade extraordinária não se confunde com o estado de exceção. O estado de exceção é uma relação de anomia. Né? Eu tenho tempo ainda? Não? Posso falar mais alguma coisinha ou acabou? Se o senhor quiser complementar, mas já encerrando. Aí a gente passa para a professora e, na sequência, então, pronto, o debate. eu acho que é mais ou menos assim, para iniciar o papo,
Eu poderia aqui falar como é que eu entendo essa técnica do estado de exceção na atualidade. Acho que não existe mais governos de exceção. Existe um autoritarismo líquido, que é composto de forma fragmentária por medidas de exceção no interior da democracia, que é a utilização intensa desse tipo de técnica que leva à crise constitucional contemporânea, né? Em países de terceiro mundo, em especial no Brasil, onde a escravidão ocupou 2/3 da nossa história, e nós sofremos vamos dizer, a estrutura colonialista até hoje, né? Nós temos um Estado dual, de fato, um Estado de direito, com a técnica do Estado de Direito, mas permeado por medidas de exceção no ambiente da inclusão, vamos dizer assim, nos territórios ocupados pela pobreza, uma governabilidade de exceção que gere a vida lá nesses territórios. E eu não tenho tempo de explicar aqui, mas, grosso modo, isso é quase que uma exceção permanente no sentido de Benjamin, né? E temos esse Estado dual. A ideia de Estado dual vem de Frankl, Ernest Frankl, um conhecido pensador alemão da Segunda Guerra, da época do nazismo, publicou esse livro dele, Estado dual, em 1941. Eu agradeço muito a atenção, espero ter... O duro para mim é ser sintético, é muita coisa para falar e pouco tempo, né? E eu me perco nas coisas, estou ficando velho, eu me perco, eu fico falando às vezes de Roma, sei lá o quê. Então, eu perco o sentido, né? Muito obrigado. De uma forma, professor, nós é que agradecemos pela sua brilhante exposição inicial e gostaria só, antes de passar a palavra para as considerações da professora Heloísa, lembrar que após as considerações da professora, a gente vai abrir para as perguntas, e as perguntas podem ser feitas pelo nosso chat, e tanto aqui do Zoom, por quem está aqui no Zoom com a gente, quanto pelo YouTube, por quem está assistindo pelo YouTube. Sem mais delongas, professora, com a palavra. Bom, então, boa noite a todos. Eu queria começar a fazer um papel como tutora do PET, porque, por mais que eu tenha algumas considerações, eu queria começar agradecendo a disponibilidade do professor Pedro Serrano. Nós sabemos que esse período tem sido bastante intenso para professores, que esse tema tem sido bastante demandado, então um agradecimento muito especial por ter conseguido abrir um espaço na sua agenda e participar do nosso evento. E aí eu falo em nome do PET como um todo. Nós ficamos bastante felizes quando deu certo, o senhor atendeu ao nosso convite. Para a gente é sempre importante trabalhar esses temas e ouvir as pessoas que enfim, têm pesquisa, têm trabalhado também. Então, eu vou ser bem breve, até porque a gente tem combinado que sempre a atenção é para o nosso convidado. Eu vou falar algumas coisas de enxerida que sou, e porque eu estudei esse tema no mestrado, a Agamben e tal, mas deixando que pretendo ser bem breve para que nós possamos conversar mais e ter tempo para pergunta. Só antes de falar algumas considerações, eu queria também cumprimentar o pessoal que está nos ouvindo. Eu vejo um público bastante qualificado, e eu sei que vocês estão escondidinhos, a gente não vê a câmera, mas eu sei que vocês estão aí, então eu queria cumprimentá-los também. Eu vou falar bem rápido. Algumas questões, eu acho que o professor já falou, a gente vai conversar um pouco sobre isso e tentar pensar também a questão da pandemia. Então, eu queria começar falando sobre o estado de exceção ou exceção, e que são conceitos diferentes, mas que não tem como eu trabalhar agora, caso tenha alguma pergunta, a gente pode falar depois. É um dos conceitos limites do direito público. Então, retomando o Carl Schmitt, que foi citado, mas seria para ele mais interessante que o caso normal. Então, para entender o que significa essa exceção ou esse estado de exceção, aqui eu vou, por mais que eu saiba que não são, mas vou adotar como se fossem sinônimos, é fundamental a gente partir do Estado de Direito. Isso já foi falado também pelo professor Pedro, faço coro ao que ele falou. Estado de Direito aqui, trabalhado como uma expressão quase mítica ou quase mística, eu acho que cabe os dois, e que serve para designar o Estado no qual o direito é estatal, produzido unicamente pelo Estado, construído para garantir certeza, previsibilidade e o direito norteando e como limite às atuações políticas. Então, no Estado de Direito, como forma de limitar o arbítrio e assim assegurar a liberdade. No Estado de Direito, houve todo um processo histórico de limitação da soberania, entendido
pelo menos a gente pega o conceito do Jean Bodin como esse poder perpétuo, absoluto, um poder incontrolável. Esse processo de limitação da soberania, ele já foi descrito como a construção do Estado de Direito que parece ter amarrado e neutralizado o poder como a tentativa de exorcizar o seu próprio pecado original. E essa ideia do pecado original é muito interessante, porque traz essa ideia que mesmo o Estado de Direito tentando amarrar, tentando exorcizar, o que é comum ao Estado, o que é característico, é justamente essa ideia de poder, até para ir no conceito weberiano. Então, é uma tentativa do Estado de Direito amarrar a soberania nesse entendimento como força. E aqui, fazendo uma referência ao Frankelberg, que o professor Pedro também citou, que num contraste ideal típico, o direito normal e o direito de exceção, eles demarcam e estruturariam zonas, espaços que seriam atribuíveis à técnica de Estado. Então, uma separação entre o direito normal e a exceção. Entretanto, a relação entre o Estado de Direito e a exceção não é necessariamente antagônica ou de polos incomunicáveis. Ao contrário, é possível ler a história do Estado de Direito a partir das técnicas e da maneira como lida com a exceção. Isso desde o seu início. Então, nesse sentido, é possível parafrasear o Hobbes quando ele diz que quando ele nasceu, nasceram gêmeos. A gente poderia dizer que quando surgiu o Estado de Direito, nasceram gêmeos. O Estado de Direito e, paradoxalmente, também a exceção. E por que isso? Quando nós pensamos um autor, por exemplo, o Maquiavel, então pegando o que o Frankelberg vai falar como técnica de Estado do Maquiavel, ele não é um autor que se preocupou com a exceção. Porque se a partir do momento em que ele pensa no conceito de razão de Estado, que o objetivo do soberano é o objetivo de manter o Estado, custe o que custar, independentemente do cumprimento de qualquer regra, seja ela jurídica, seja ela uma regra moral, não tem uma teoria sobre exceção. Então, exceção e regra, na verdade, não é uma distinção que não se coloca, porque o direito não está acima da política, ao contrário. Então, começa a ter uma questão importante entre regra e exceção quando nós pensamos a importância do Estado de Direito. Isso vai se dar com os autores do paradigma liberal. E aqui, no que o Frankelberg vai chamar de uma técnica do John Locke. Então, eles vão colocar o direito numa posição de autoridade central e vai separar um estado de liberdade, né, um estado legal de liberdade, é a lei que garante a liberdade, de um estado de exceção, que seria uma arbitrariedade do poder soberano. Mas ainda assim, ainda teria excepcionalmente algumas possibilidades do soberano atuar fora do direito, mas como algo controlável de maneira geral. Então, a técnica do Estado do Locke vai ver, na verdade, ela vê a exceção como dois polos que podem ser traduzidos em analogias topográficas. Então, a questão da relação entre direito, Estado de Direito e exceção a partir da sua localização. A exceção está dentro ou está fora do direito? Que é uma questão central para toda a teoria do direito e para a teoria política também. Isso o Agamben trabalha bastante, embora ele vá falar que não dá, que essa questão, essa relação topográfica não dá conta para falar sobre a situação da exceção. Então, no primeiro polo, a exceção está dentro do direito, o que eles vão trabalhar é que não pode, a exceção ela não pode existir, porque é a técnica que se aplica simplesmente ao caso normal. Então, não existe uma exceção, é uma negativa. Não é possível a existência de algo como a exceção. O segundo polo, a exceção está fora do direito, vem de uma análise realista do Estado e que fala que o Estado tem que regular todas as situações, independente de quais sejam, independente se é guerra, se é uma relação, um conflito, qual for ela. Então, a exceção, nessa visão, ela tem que estar prevista no universo constitucional. E essa é uma questão central que eu acho que a gente tem que pensar. Um autor clássico sobre o estudo de exceção é o americano Clinton Roster, que ele chama o livro dele de ditadura constitucional. Claro, ele vai fazer menção à ditadura romana, mas ele fala que ditadura constitucional não deveria ser uma contradição, porque só existe o pensamento de ditadura quando você tem uma ordem constitucional. O que ele quer dizer? A gente só pensa o extrapolamento de limites quando esses limites já existem. De certa maneira,
Isso se corrobora com a própria tradição de criação do estado de sítio. O estado de sítio, como mecanismo excepcional, ele foi criado nas assembleias pós-Revolução Francesa. Ou seja, eu só penso estado de sítio, que permite a suspensão da Constituição, quando eu tenho uma Constituição. Então, seria uma maneira de lidar, o direito lidar com essa relação da exceção. Então, se num primeiro momento, tal normalização, porque isso causa uma normalização da exceção, se efetuou criando uma linha demarcatória clara entre normalidade e exceção. E por que uma linha demarcatória clara? Porque para que eu use esses mecanismos, para que se use o estado de exceção, por exemplo, tem que declarar, ou seja, então, você tem que justificar que é uma situação excepcional, termina a situação excepcional, volta ao direito normal. Então, se nesse início se pensava numa linha demarcatória, no qual, enquanto durasse o momento excepcional, haveria suspensão temporária, e essa ideia vem muito de uma figura do contrafogo, ou seja, está vindo um incêndio gigantesco, não se consegue parar esse incêndio, então o melhor a fazer, por mais arriscado que seja, é queimar de maneira controlada, ou seja, você suspende o ordenamento, você controla esse incêndio, ele fica sem oxigênio, não consegue se espraiar. Então, se nesse primeiro momento essa ideia vem de um demarcado normal com excepcional, o que se verifica no decorrer do século XX é que os mecanismos que foram criados para responder à exceção, eles acabam se incorporando aos instrumentos normais de governabilidade. E para ficar num único exemplo, embora nós pudéssemos falar de vários, eu cito o Ato Patriótico Norte-Americano, criado no contexto do ataque terrorista de 2001 dos Estados Unidos, e como a construção do aparato de vigilância, que a princípio era para combater o terrorismo, nós sabemos, pelo que foi divulgado pelo Snowden, por exemplo, que isso foi convertido numa prática comum e que afetava, inclusive, os cidadãos norte-americanos. Mas nós temos uma outra questão. O que o século XXI agora tem mostrado é que não é mais somente a perpetuação das medidas excepcionais, mas nós temos uma dificuldade de separar o que é normal e o que é excepcional. Então, essa linha demarcatória parece não existir de maneira tão clara. Então, são exemplos reiterados os que mostram como o suposto combate ao terrorismo fez com que alterações de lei, mitigações de garantias fossem feitas. E vocês vão falar, tá, mas e por que o terrorismo ele mostra uma dificuldade de demarcar? Porque, por definição, o terrorismo ele não vai se enquadrar na separação topográfica estabelecida com o mecanismo constitucional, porque ele é uma ameaça difusa e ele é potencialmente uma ameaça permanente. Então, se o terrorismo ele justifica a suspensão de garantias, não é por um tempo específico. Isso vai perdurar, isso vai ser uma nova... O ordenamento terá que ser entendido a partir disso como uma normalidade. E a mesma lógica ela se aplica em relação às crises econômicas. O professor Gilberto Bercovitch tem um livro que vai falar sobre a exceção econômica e como tem utilizado essa lógica da exceção. E em relação a crises econômicas, aí, como crises constantes, é ainda mais difícil pensar nessa separação. Agora, se a situação já era complexa, nós estamos vivendo um momento, um terceiro nível de dificuldade. Então, para além da perpetuação das medidas e para além do esfumaçamento das fronteiras entre o normal e o excepcional, nós estamos vivendo crises que não são resolvidas através dos mecanismos clássicos. A pandemia do Covid-19, que é a maior crise sanitária moderna, tem elementos comuns a crises políticas, mas tem muito mais elementos de diferença. Então, não é absolutamente cabível, isso eu acho que é um consenso, não é absolutamente cabível os meios tradicionais de defesa, do estado de defesa e do estado de sítio, que seriam os mecanismos previstos na nossa Constituição para pensar em situações excepcionais. O combate, para usar um termo bélico que é reiteradamente repetido, não é em relação ao exército, a um grupo político, a um grupo criminal. É contra um vírus, que por definição é invisível e potencialmente presente em todos os lugares. Então, as medidas eficazes não estão no uso das Forças Armadas, e aqui eu não vou fazer menção à polêmica atual, mas a gente pode conversar sobre ela a partir das perguntas. Se não é eficaz pensar nas Forças Armadas, o que tem sido eficaz é um parar, simplesmente parar tudo. Quase uma menção involuntária à figura que o Agamben trabalha muito, que é do Butterblade, o escriturário, que expressaria uma resistência através de um não fazer. Evidentemente,
que o não parar, ele demanda algumas coisas. Para que ele seja possível, é necessário que tenham várias ações. Então, ações para criar mecanismos de saúde capazes de atender os doentes, medida para propiciar cuidados, medidas de atendimento à necessidade de sobrevivência dos mais vulneráveis. Então, o parar, ele demanda muita atuação e atuação estatal. Então, é aí que entra a dificuldade e a obrigação dos juristas. E é esse ponto que eu queria falar um pouco, que eu acho que tem muito a ver com a questão da legalidade extraordinária que o professor Pedro Serrano já falou. Como nós pensamos o direito nessa situação? Como propicia, ou como é possível propiciar que as medidas necessárias, elas possam acontecer sem que a gente caia no canto da sereia de resposta casuística. Então, como que nós podemos propiciar essas respostas, sendo que a curto e a médio prazo nós continuemos com uma concepção democrática de direitos? Embora, enfim, isso também é algo que a gente pode conversar se ainda as temos. E aí que é o desafio, né? Saber que a exceção está intimamente relacionada ao Estado de Direito, que são irmãos gêmeos, mas agir para proteger esse Estado e as suas premissas, numa delas a legalidade, como se não estivesse. O que eu estou querendo dizer aqui? Que desde a origem do Estado de Direito, a exceção está no horizonte. E isso não é à toa que é um assunto que vários juristas vão trabalhar. Mas em alguns momentos, e aqui até afastando um pouco essa ideia do Agamben do estado de exceção com paradigma de governo, agir como se não tivesse, como se a exceção não tivesse no horizonte. Então, nós temos que considerar no que consiste a legalidade extraordinária, típica do momento e típica deste momento, e que ela não pode nem ser uma autorização em branco para qualquer medida, não pode ser uma autorização para uma discricionariedade absolutamente aberta, e que essa legalidade ela tem que ser entendida como obediências às regras, aos princípios, com muitas aspas aqui, normais, conjugando as alterações promovidas pelos atos normativos, federais, estaduais, municipais. Então, a ideia é aplicar os princípios norteadores das interpretações, então restrição sempre se interpreta restritivamente, direito sempre se interpreta de maneira ampliativa, e ao administrador público que as escolhas permaneçam sempre condicionadas à Constituição. Leis infraconstitucionais e os atos normativos, ou seja, evitando qualquer tipo de discussão de um cheque em branco, porque isso não pode existir. Então, nós não podemos autorizar, sob o manto genérico da necessidade, medidas que passem por cima do sistema estabelecido pelo Constituinte. E nesse momento de crise aguda, eu acho que o nosso papel é pensar o próprio caráter paradoxal da exceção, que pode ser justamente, que pode levar à implosão do direito. Então, talvez o nosso papel como pessoas que estão pensando um direito democrático, um direito que cumpra os preceitos constitucionais, é levar em consideração que nós estamos num contexto de pacto desconstituinte, para usar a nomenclatura do professor Cristiano Paixão. E aí, por mais paradoxal que seja, defender a legalidade. Nesse momento, me parece que a defesa da legalidade ela pode ser revolucionária. Se em outros momentos nós defendíamos que a legalidade não é suficiente, me parece que agora a nossa defesa tem que ser em defesa da legalidade. Claro que pensando no que isso significa nesse contexto, mas me parece que é a nossa tarefa neste momento. Bom, é isso. Espero não ter passado o tempo que foi dado, Pablo, mas ele já avisou, caso vocês tenham questões, pode ser no chat, ou podem, quem está aqui, se identificar e perguntar. Agradeço novamente a disponibilidade do professor Pedro. E é isso, pessoal, vamos conversar para ver se a gente chega a algum denominador comum, algum consenso num assunto tão controvertido. Obrigada. Muito obrigado pela exposição, professora. Agora, pessoal, chega o momento das perguntas. Como a professora já adiantou, vocês podem realizar tanto pelo chat, quanto abrir a câmera, o microfone e vir dialogar diretamente conosco. O Pedro Martins perguntou o seguinte: o prof mencionou a importância do papel dos juristas na defesa da legalidade. O STF conseguiria fazer isso nesse momento? É possível? E aí tem um como perdido aqui, Pedro. Não sei se você vai mandar uma resposta uma complementação, ou esse como faltou aqui. Mas a pergunta então seria essa. Como interrogação. Sim.
O professor mencionou o papel dos juristas na defesa da legalidade. O STF conseguiria fazer isso nesse momento? É possível? Como? Eu acho que a gente pode abrir para mais questões, e aí eu vou falando, o professor Pedro fala. Por bloco, né, professora? Pode ser. Isso. Tá, então eu já vou ler a segunda pergunta aqui, e aí a gente faz esse bloco, então, pessoal. Vocês mandam todas agora ou no chat ou no abre aqui, a gente faz aí um bloco e aí deixamos as bolas quicando para os nossos convidados. O Lugan perguntou o seguinte, grande Lugan. Minha pergunta se coloca em um ponto específico da emergência que demanda a exceção, a revolta, ou a insurgência. Se o povo legitima o soberano por homogeneidade, uma insurgência operada pelo povo romperia o vínculo mítico com o soberano. A conversão desse povo em inimigo dependeria de qual fator? Para evitar a conversão de si como inimigo, exigiria uma elevação insurgente ao ponto da violência divina, para citar Benjamin? E se mais alguém tiver uma pergunta, esse é o momento, fale agora ou fale depois. E eu também teria uma questão que é sobre uma fala que o professor Pedro falou no finalzinho, e a professora indiretamente completou com um termo que eu achei muito interessante. O professor falou desse Estado de Direito que é permeado por uma governabilidade de exceção em regiões empobrecidas, e a professora Heloísa falou sobre o conceito dessa ausência de uma linha demarcatória clara, né, entre o que é Estado de Direito e o que é exceção, e aí parece que são ideias que se complementam. Eu gostaria de ouvir também do professor algo nesse sentido. O Gabriel Lenk fez outra pergunta. Fala assim, poderíamos falar em uma gradação do estado de exceção? Digo, nos fascismos do segundo quartel do século XX, vimos um gradual afastamento da legalidade, mais rápido no nazismo e no Império do Sol Nascente, mais lenta em Portugal e na Itália, mas ainda assim um processo gradual de aprofundamento da exceção. Há esse risco no estado de exceção atual? Professor, mantendo a nossa política de sempre o convidado fala antes, o senhor gostaria de começar? Pode ser, muito obrigado, viu? Bem, eu vou tentar responder algumas questões da fala da professora, que é muito brilhante, que evocam questões, e as perguntas que vocês fizeram, né? Só fazer uma observação, a ideia de ditadura constitucional eu acho relativa de aplicar aqui, porque ela é muito, quer dizer, ela tem, eu sentia uma sensibilidade como de uma aplicação mais fácil nos países de lei marcial, onde você tem uma intensidade normativa menor quando, vamos dizer, no trato da questão da exceção. Mas, de qualquer forma, eu queria dizer que o fundamento do meu trabalho de pesquisa e dos livros que eu escrevi é exatamente tentar descrever como é que se dá esse fenômeno no mundo contemporâneo e a partir de certas ideias que eu fui agregando, desde a ideia de processo desconstituinte do professor Ferrajoli até uma série de outros conceitos. Eu cheguei à conclusão de que exatamente essa indiferenciação entre exceção e direito, Estado de exceção e Estado de direito, entre democracia e ditadura, né? Esse tipo de indiferenciação é que me levou a qualificar o autoritarismo contemporâneo como líquido, né? Por, primeiro, esse elemento, que é liquefazer as distinções entre público e privado, as distinções entre Estado de Direito e Estado de exceção, entre ditadura e democracia, né? Você passa a liquefazer essas diferenças onde há uma interpenetração. E como é que essa interpenetração se dá? Exatamente porque os inimigos agora são permanentes, né? E eu acho que há uma distinção imensa entre primeiro mundo e terceiro mundo, e basicamente a América Latina, é esse que foi o objeto do meu trabalho, enquanto em ambos você tem a mesma necessidade. Como os inimigos são permanentes, você precisa possibilitar uma convivência entre esses dois modelos no estado dual. Entre o modelo rígido da exceção e o modelo mais liberal do Estado de Direito. Então, isso se dá por medidas fragmentárias, a meu ver. Não se dá por um regime de exceção. Nós não vamos ter mais, a meu ver, governos de exceção, ditaduras e coisas do gênero. O que nós temos é, no interior da democracia, a produção fragmentária de medidas de exceção, que tem uma aparência de democrático e de constitucionais e um conteúdo que, na realidade, não é nem jurídico, é um conteúdo político
tirânico de persecução ao inimigo. É assim que eu enxergo, por exemplo, o Patriotic Act. Eu tenho uma divergência de Agamben nesse sentido. Tenho, no plano político, uma visão que eu diria menos intensa, porque eu acho que é menos intenso, enxergo o fenômeno de forma diferente dele, né? E procuro agregar elementos sociais, coisa que ele não faz, né? Ele fica muito no plano da política, da pesquisa genealógica e pouca agregação das diferenças sociais. E isso agudizou agora nos últimos artigos dele sobre a crise pandêmica, né? Ele não consegue enxergar, por exemplo, no terceiro mundo, a distinção social como algo que agudiza todas essas crises, né? Mas, de qualquer forma, eu enxergo isso, que há um mecanismo de autoritarismo líquido, onde medidas de exceção convivem com medidas democráticas, e por isso que elas conseguem ser um elemento, vamos dizer, entre aspas, do combate permanente, porque o Estado democrático não deixa de operar e existir enquanto está existindo a medida de exceção, né? Eles convivem, né? Então, é muito interessante você ver isso nos Estados Unidos. O estrangeiro, lá como inimigo permanente, é o estrangeiro. Então, você tem um regime jurídico especial de segurança pública, segurança nacional, perdão, onde você tem, no interior desse regime jurídico, um combate ao inimigo, a suspensão dos direitos, todas as características de exceção, e tem o Estado democrático de direito ali vigendo normalmente nas questões relativas ao direito penal comum, né? Os Estados Unidos é um certo híbrido entre a Europa e Latinoamérica, né? Então, você tem lá também essa divisão dual de caráter social, né, e étnico. É outra questão. Mas no plano, vamos dizer, do combate ao inimigo estrangeiro, ao terrorista, você tem esse fenômeno. Na Europa, isso acontece também. O direito penal que eu pude observar, e estou observando lá desde que eu comecei a ficar meio na França, há uma vigência normal dos direitos humanos, das constituições, relativamente normal. Para o direito penal comum, etc., a coisa torna-se excepcional na hora que se trata da questão do estrangeiro. E isso se dá por medidas mesmo, não pela instauração de um governo, de um mecanismo de suspensão da Constituição. A Constituição continua vigindo e ela é suspensa em relação àquele inimigo mais cirúrgico, mais preciso, identifica mais o inimigo, né? Não quer dizer que é menos autoritário, que é uma outra forma de apresentar-se o autoritarismo. Aqui na América Latina é diferente. O inimigo é interno, ele é a figura do bandido. Então, não há criação do regime jurídico especial de combate ao inimigo. Se utiliza do direito penal comum. Começou esse fenômeno aqui no Brasil marcadamente. Primeiro, a pessoa do soberano muda, o soberano passa a ser o sistema de justiça, essencialmente, e não o executivo, né? Você tem no Patriotic Act, tem as leis antiterrorismo na Europa, tem nos estados de exceção na França, a atribuição de poderes excepcionais ao chefe do executivo. Aqui na América Latina, nós passamos a ter, foi quando eles se interessaram pela minha pesquisa, essa figura nova do sistema de justiça como agente soberano de exceção. Isso agora começa a acontecer na Europa. Você vê, o primeiro artigo que eu escrevi sobre isso foi em 2006. Agora ele começa a acontecer na Europa e eles estão interessados em tratar, né? Você passa a ter lá o sistema de justiça já operando contra o inimigo interno, contra o opositor, o Mélenchon, líder da esquerda francesa, está sofrendo processos dessa natureza lá. Mas, de qualquer forma, aqui você tem um sistema de justiça como agente, e ele inicia, eu vou falar aqui mais do Brasil, ele inicia o agenciamento dessas medidas de exceção na década de 90, na guerra às drogas, onde passa a se desenvolver não só entre da macrotécnica da exceção, você passa a desenvolver microtécnicas de microgestão da soberania, entre os quais eu acho que o essencial é o processo penal de exceção, que são mecanismos de investigação, primeiro, de necropolítica, eliminação física da população, controle social pela morte, e, ao mesmo tempo, pelo aprisionamento que se dá por inquéritos, eu tenho que falar rápido, assim, inquéritos de exceção e processos penais de exceção, né? Que a gente observa isso nitidamente na jurisprudência, é documentalmente demonstrável, né? Onde você passa aos poucos e paulatinamente, mais rápido, a tratar o réu não como réu, mas como inimigo, né? Onde o processo penal passa estruturalmente a se parecer aos processos de Stalin. Ele tem advogado, tem corte, tem processo, mas a defesa já não é substancialmente levada em conta. O réu passa a ser possível ele ser condenado só pelo testemunho do policial, me lembro muito desse exemplo, vai ter outros. Ou seja, primeiro da figura do traficante. Quem é carimbado com o carimbo do traficante passa a ser desprovido de sua condição humana e não ser tratado como réu, mas como inimigo no interior desses processos. Tem pesquisa de jurisprudência intensa que nós fizemos que demonstram isso. Depois disso migra para outros crimes. Ou seja, você passa a ter a figura do bandido como a figura do inimigo, não a do terrorista, mas a do bandido, né? Isso é uma técnica de microgestão da soberania. E essa técnica do processo penal de exceção
migra para outro enfrentamento de crise, que é a crise política. Migra, no caso do mensalão, para atingir lideranças políticas de esquerda, aí com uma finalidade, vamos dizer, de combate do sistema de justiça. Eu não tenho como ter tempo de explicar aqui, mas que representa a estrutura colonialista no Brasil, de combater aquilo que parecia ser uma possibilidade de mudança. Só parecia, mas mesmo assim foi o suficiente para ver esse enfrentamento. Então, aquela técnica que inicialmente é feita com um mecanismo de controle social, né, das novas formas de controle social, nessa governabilidade de exceção que vige na periferia, migra para os territórios incluídos, migra para o interior do Estado Democrático de Direito e migra como uma técnica de combate político. Né? O impeachment foi produto da ação do sistema de justiça, que cria o crime político, onde o legislativo foi um mero agente das expectativas criadas pela ação do sistema de justiça. Então, eu queria observar que esse fenômeno do autoritarismo líquido ele é interessante, porque ele não demanda a figura do ditador, o tanque na rua, né? Ele não demanda uma estrutura dura de Estado, né? Ele se dá por medidas fragmentárias no próprio interior da democracia. E elas conseguem obter permanência porque elas não suspendem a Constituição integralmente, não suspendem o Estado Democrático de Direito. Não é o fenômeno do principado revivido, não é o fenômeno, por exemplo, de você manter a Constituição de Weimar, mas suspender ele integralmente. Não. Há um processo desconstituinte, como fala Ferrajoli. Os mecanismos hermenêuticos implicam, no sentido de Wittgenstein, em apropriação privada de sentido pelos juízes, eles vão, vamos dizer, ao programa normativo, ao texto constitucional, não para buscar o sentido da Constituição, mas para poder realizar os seus desejos fundamentados na Constituição, para poder fundamentar aquilo que eles consideram o necessário para poder realizar. Com isso, vão esvaziando de sentido a Constituição em alguma medida, mas em outra medida permanece. Né? Então, esse elemento contraditório ele realmente existe, mas ele é equilibrado. Ele é equilibrado pelo fato de você ter uma gestão fragmentária desse autoritarismo. Ele se dá no interior da própria democracia e não a excluindo. Né? Então, isso é que me leva a ter uma noção um pouco menos radical, eu diria, um pouco menos extrema do que eu ousaria dizer que menos idealista do que a de Agamben e mais adaptada à nossa situação. Eu não tenho tempo de... Eu teria que, para poder justificar isso de forma adequada, falar de toda a história colonialista que nós temos, 2/3 da nossa história com escravidão, o pós-escravidão, as formas específicas de luta de classes do Brasil. Eu teria que implementar toda uma outra dimensão discursiva para justificar isso que eu falei, para falar outras coisas, não tenho tempo. Mas eu procurei dar essa explicação nesse aspecto. Por último, um colega perguntou sobre a questão do Benjamin, né? Que eu acho interessante, mas só para lembrar, o Benjamin ele vê o ato da Revolução como um ato que tem uma dimensão política e outra teológica, é o reino dos céus da terra. Quer dizer, é como se você imaginasse assim, você vê o sujeito atuando na Revolução, aquele agente revolucionário na rua, você vê um ato de intensa crença e fé, não há um ato racional de reflexão ali. Há uma afetividade própria vamos dizer, ele acredita naquele momento que é possível construir o reino dos céus. Por isso que ele usa essa expressão, né? O reino dos céus na terra. O socialismo, ou seja lá o que vier na frente, qual seja o que impulsiona em termos de projeto futuro, aquele sistema imaginado, ele passa a ser visto com uma relação teológico-afetiva, e sem essa relação teológico-afetiva você não faz revolução, isso é que é o pior. É muito complexo para abordar aqui, mas eu acho que essa pergunta talvez merecesse ser refeita num ambiente que pudesse ter mais tempo para a gente poder refletir, né? Mas eu lembro só isso, que o ato de revolução ele tem uma dimensão política, tem uma dimensão racional, mas tem uma intensa dimensão afetivo-teológica para Benjamin. Posso responder? Pode tocar direto, professor. Tá. Eu vou começar, antes de passar para as perguntas, eu vou fazer uma pequena homenagem ao Maluf, começando com uma coisa que não foi perguntada, mas eu acho que é uma distinção importante, porque eu deveria ter feito na minha fala, eu falei, não dá tempo e tal, mas eu deveria ter feito.
que é a questão da exceção e do estado de exceção. Porque o Agamben é um autor muito marcado, e não é à toa, porque ele tem falado sobre estado de exceção. Só que o tema não surgiu com ele, é um tema tradicional do direito, então acho que só começar muito rápido falando sobre isso. O direito lida com a exceção em muitos aspectos, em muitos âmbitos, desde a teoria do direito e a relação de exceção e regra, então a aplicação de uma regra ou a exceção a essa regra, como que se dá, até uma noção de uma exceção ao próprio direito, ou seja, quando que não é possível decidir através das regras gerais ou das normas numa situação normal, porque a gente tem uma situação absolutamente atípica, guerra, insurreição, conflito armado e tal. Então, quando fala a exceção num sentido clássico do direito, é para definir aquilo que é chamado sobre mecanismos constitucionais de crise, ou uma das vertentes que costumam vir no direito é essa. Então, eu falo de exceção e eu vou pensar, para usar o caso da Constituição brasileira, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal, ou então, em outras tradições, a lei marcial. O Agamben não é isso que ele está falando. Quando ele diz sobre estado de exceção, ele está dizendo que a lógica da exceção, ela está inserida na lógica do Estado de Direito. Então, quando ele fala que há uma incapacidade de diferenciar, uma relação topológica, que ele fala em determinados momentos, ele usa o exemplo do exemplo na linguagem, ele vai falar basicamente o seguinte, que a exceção, ela está junto com a regra. Então, ele vai inclusive além da tese tradicional do Walter Benjamin, que fala que a exceção se tornou a regra geral. O Agamben, quando fala que a exceção, ou estado de exceção é um paradigma, é um passo adiante. Ele fala, não, na verdade, a forma que a exceção se manifesta, esse pensamento está inserido no Estado de Direito e é essa técnica de governo. Eu já fui uma entusiasta maior do Agamben. Eu acho que ele é bom para que nós pensemos algumas coisas e para outras ele não nos serve. Nisso eu concordo, talvez na nossa tradição brasileira, latino-americana, ele não seja o melhor autor para pensar algumas coisas. Então, nesse sentido, e agora sim, para ir mais especificamente às perguntas, porque eu achei que essa era uma diferenciação importante a ser feita, começando com o Pedro, que cita o que eu mencionei aqui sobre a importância dos juristas na defesa da legalidade. O STF conseguiria fazer isso? A aposta é que sim. A minha tese ela é sobre o papel do STF na ditadura, então, por natureza, eu sou um pouco crítica da posição do STF, mas me parece que, e aqui, na verdade, uma análise de conjuntura, menos uma análise teórica, mais uma análise de conjuntura. Diante do cenário que a gente está, ele está fazendo alguns bloqueios daquilo que seria considerado como mais atentatório a questões sensíveis do Estado de Direito. Como que isso vai adiante? Não sei, mas a interpretação constitucional autoriza isso. Não, veja, eu não estou defendendo um STF ativista ou nesses termos que se fala. A interpretação da Constituição, naturalmente, ela vai bloquear comportamentos autoritários, porque a Constituição ela não permite comportamentos autoritários. Então, o interpretar regular da Constituição já leva por consequência a isso. Então, me parece que, diante da situação, o STF tem feito isso. Eu sou crítica de várias coisas, mas nesse sentido eu acho que merece ser anotado. A pergunta do Lugan, eu acho que o professor Pedro já respondeu em grande medida, e eu só anotaria algo que o Schmitt fala muito sobre amigo e inimigo, mas ele nunca fala o que é o amigo e o que é o inimigo, né? Na verdade, ele não fala nem que é o inimigo, o amigo é só o inverso, porque pode ser qualquer coisa. Ele fala que não é aquele que não é definido pelo critério estético, não é definido pelo critério étnico, não é, mas ele não fala pelo que é. Então, basicamente, inimigo pode ser qualquer um. E qualquer divergência poderia vir. Mas, assim, só vou deixar isso como indicação, porque eu acho que já foi muito bem trabalhado, muito bem respondido. A pergunta do Gabriel, eu acho que tem a ver com essa minha explicação inicial, se nós poderíamos falar em gradação do estado de exceção. Eu acho que a pergunta, se a gente assume estado de exceção nesse sentido agambeniano, talvez a pergunta fosse, é possível falar em gradação na exceção? E eu acho que sim, porque, veja, nenhuma democracia ela é perfeita, nenhum Estado de Direito é perfeito. Sempre existem dentro do Estado de Direito espaços em que o direito ele não alcança, pelo menos não plenamente, como deveria alcançar. Isso eu acho que faz parte da construção
da democracia, da construção do Estado de Direito. Isso não quer dizer que a gente pode igualar uma situação de um Estado de Direito imperfeito a uma situação de um Estado nazista, que aí claramente o direito foi afastado, a palavra do Führer tinha força de lei, o Agamben vai chamar de força de lei sem lei. Então, existe gradação? Sim. Eu falo que pegando o caso brasileiro especificamente, os primeiros anos da ditadura militar, e eu não estou minimizando, não estou falando que é uma dita branda, não estou falando que não foi ditadura, não é nada disso, mas os primeiros anos da ditadura militar, a gente tinha uma legalidade autoritária, que o AI-5 aí rompeu completamente. Então, eu acho que sim, é possível falar dessa gradação. Seja no critério de aplicação do direito e no que diz respeito àquilo que seria mais central, né? Então, separação dos poderes e defesa de direitos fundamentais. Então, e aí termina a pergunta se há risco no estado de exceção atual. De novo, se eu adoto a visão do Agamben, não é à toa que ele não é um bom autor para o momento, como já foi apontado pelo professor Pedro, o estado de exceção ele existe, ele é um paradigma, ponto. Então a gente não estaria numa situação diferente. Se eu penso exceção no sentido mais determinado, essa diferença, assim, a técnica normal de autoritarismo atual não tem sido golpe de Estado, o que não quer dizer que não existe mais. Nós podemos ver alguns golpes nos nossos vizinhos nos últimos anos. Então, a situação de Honduras, como marco, a própria situação da Venezuela, embora seja diferente, porque daí tem um conceito de um legalismo autocrático e tal, mas são coisas distintas. A gente está em risco de uma ditadura, no sentido militar estrito, eu acho pouco provável, mas é fato, e a meu ver indiscutível, que a gente está vivendo uma sucessão de exceções. O direito, e por diversos fatores, tem sido manuseado, manipulado para defesa enfim, de posições políticas. Então, numa situação plenamente normal, não estamos. Isso quer dizer que aumenta a chance de uma ditadura? Bom, aí depende dos indicativos. Eu, pessoalmente, acho que não. Mas, de novo, isso não quer dizer que nós estamos no melhor dos mundos. A do Eduardo, acho que foi bem específica para o professor Pedro, e aí a do Matheus, que eu acho que eu pulei. Se a questão militar que está em debate constantemente pelas ameaças de golpe militar, ameaçando o STF, o judiciário de maneira geral, se já não configura um tipo de exceção na medida em que intimida ações do judiciário do legislativo. De novo, eu não colocaria como uma exceção nesse sentido forte de algo fora do direito, mas é fato e é indiscutível que essas ameaças, elas representam um esgarçamento da Constituição, assim, os professores, a Rodrigo Kanayama, a Melina, escreveram sobre isso, a Constituição como um tecido, e está sendo tão puxado, está tendo tanta briga nesse sentido, que vai esgarçando. Então, é uma situação já de exceção, nesse sentido forte, estamos fora do direito? Não, mas vai fragilizando até essa própria ideia, essa lógica de respeito à Constituição. Vai tornando a Constituição como se fosse uma questão de opinião, como se fosse um argumento que, quando nos é favorável, defende, quando não é, ok, nem é tão importante assim. Mas, e aí, no fundo, o que eu quero dizer, eu acho que a maior parte das perguntas, estamos numa situação de exceção, tudo depende da pergunta, tudo depende de como a gente entende o que é exceção. Nós não estamos numa normalidade institucional, isso é fato. Mas exceção nesse sentido do direito público como algo fora, não estamos, e eu espero que não estejamos no curto espaço de tempo. Tentei ser o mais rápido possível. Acho que pode passar uma próxima rodada, especialmente para o professor Pedro. E aí só avisando que a gente está se encaminhando aí para os 15 minutos finais para respeitar o nosso horário. Tem mais uma pergunta do Eduardo. Eu acho que se alguém eventualmente tiver mais alguma, esse é o momento de fazer. E aí só para situar tanto o nosso convidado quanto os nossos espectadores, que a gente estabeleceu mais ou menos como horário limite 8h30, então acredito que dê tempo aí de mais uma rodada, seguido das considerações finais de cada um. O Eduardo fez uma pergunta aqui que eu vou ler, que é a seguinte: professor, a partir do seu texto Legalidade Extraordinária e Constituição, fiquei com uma dúvida ou apreensão em relação à utilização e delegação de competências atinentes à legalidade extraordinária, do contexto pandêmico, para diversos entes federados a partir do modelo de federalismo cooperativo. Isso não levaria a uma desagregação política oposta à necessidade de homogeneidade que o trato de situações sui generis deveria requerer? Em suma,
Os decisórios da legalidade, aliás, os decisórios da legalidade extraordinária podem ser Peraí, ele errou a pergunta. A tomada de decisão no contexto da legalidade extraordinária pode ser feita por diversos entes federados? E a Isabel Cortes tem a seguinte pergunta. A exceção acompanha a história ocidental e de forma muito genuína atravessa o Estado-nação. Existe exceção fora dos estados submetidos à colonização? No sentido de que os europeus praticam esse estado de coisas, violência, suspensão de direitos, dentro dos seus estados, ou o inimigo é e sempre foi o estrangeiro? Professor, pode... Obrigado. Vamos voltar. Eu estou concordando, acho que quase integralmente estamos concordando, né? Concordes eu, professora, com narrativas um pouco diferentes, que é um pouco os autores que leu e a forma como prefere tratar, né? Mas essa questão da... Tem algumas perguntas que foram feitas enquanto eu estava falando, eu não acompanhei agora que eu vi pela professora. A questão da gradação, eu acho que sim, é evidente. O professor Boaventura Santos, por exemplo, fala das intensidades da democracia, né? Vários autores. Eu acho que, aliás, a ideia da intensidade é uma ideia que a gente tem que... Para compreender o que é humano, nós temos que dar mais valor a ela, né? Então, sim, eu acho que é possível ter gradações, mas nós temos que sempre ter... Os juristas têm uma certa sensibilidade, eu observo, ao momento em que há um cruzamento de limites, vamos dizer assim, né? O Polantzas fala, quando ele trata de ditadura e fascismo, ele fala na estabilização do fascismo, né? Que até aquele momento você tem como combatê-lo, a partir daí você tem que vivê-lo, né? E combatê-lo, óbvio, mas você não vai ter como evitar vivenciá-lo, né? Então, tem um certo momento que transborda. Sei lá, se pegar o Alexis, ele fala da injustiça grave. O professor Ferrajoli, ele fala da ideia de patologia, que me agrada muito, né? Ou seja, você tem, como falou a professora, disfunções em qualquer Estado de Direito, porque ele é uma ideia, ele é um projeto abstrato. Na hora que você vai aplicá-lo na prática, na realidade ambígua da existência, é evidente que vão ter disfunções, injustiças ocasionais, coisas que não são desejáveis e nem são desejadas, mas que ocorrem, né? Agora, chega um momento que você tem que verificar a patologia. Por isso é que eu, quando comecei meu trabalho, eu comecei a observar essa patologia no comportamento judiciário. Deixava de ser decisões inconstitucionais, injustas, etc., ocasionalmente, e passava a existir uma contumácia, né? Um circuito afetivo se criou no interior do judiciário, justificando, naturalizando a prática de medidas de exceção no interior da jurisdição, né? E isso é que, para mim, foi o elemento fundante, essa patologia vamos dizer, no autoritarismo líquido aqui na América Latina e no Brasil. Não tenho como descer muito a detalhes. Aí vamos voltar às perguntas. Perdão, eu tenho um problema de memória. A Isabel fez a seguinte pergunta. A exceção acompanha a história ocidental de forma muito genuína através do Estado-nação. Existe exceção fora dos estados submetidos à colonização, no sentido de que os europeus praticam esse estado de coisas, que é violência e suspensão de direitos, dentro dos seus estados, ou o inimigo é e sempre foi o estrangeiro? Não, na realidade, sim, não, né? Veja, o nacionalismo é uma forma de identidade que tem muita presença na Europa, porque ali começaram os Estados-nação, né? Vamos dizer, no trânsito da Idade Média para o capitalismo, né? Então, ele sempre foi mote, mas não necessariamente ele vitimou ou escolheu como inimigo o estrangeiro sempre. No próprio nazismo, os comunistas, os primeiros corruptos, né? Sempre tem essa categoria meio... né? Depois os comunistas, os sociais-democratas, os judeus, os ciganos, eram todos cidadãos alemãos internos, mas que foram sendo escolhidos como inimigos, né? Tem uma expressão de uma advogada que foi presa no nazismo e também continuou presa sob o stalinismo, né? E que ela falava uma coisa verdadeira sobre essa figura do Estado totalitário, né? É um lobo nunca para de comer. E, obviamente, para se sustentar como Estado securitário, como Estado, vamos dizer, que busca sempre garantir a segurança, essa é a lógica da exceção, né? Garantia da segurança e da paz social, ele precisa ter sempre inimigos, ele vai escolhendo.
Agora, obviamente, se me perguntar qual que é a estrutura de dominação europeia, aí sempre, claro, vai ser o mecanismo da colônia, né? Mas é possível, sim, e corrente você ter inimigos internos. Aliás, a grande sacada no plano, ou uma das grandes sacadas geniais do Schmitt, foi poder encontrar uma justificação para o Estado totalitário a partir de internalizar essas relações de guerra, você trazer para a relação entre Estado e pessoas que ele governa, né? É muito interessante esse mecanismo, que depois se tornou corrente. As ditaduras, a partir dali, os estados autoritários, todos se tornaram schmittianos. O que é a Lei de Segurança Nacional no Brasil, se não isso, né? Então, é isso. O que mais que tem? Tem mais pergunta, eu lembro. Eu não lembro qual. Eu acho que tinha sobre a questão do federalismo. Isso, do Eduardo. É uma questão interessante. Veja, Eduardo, se você for ver no mundo de Alice, assim, um mundo abstrato do direito normado, né? Da previsão do programa normativo e não no mundo do domínio normativo, é totalmente possível haver equilíbrio, pelo que a nossa Constituição prevê. O governo federal seria o órgão incumbido, a figura, a União, de estabelecer uma relação de coordenação, né? Se você tivesse um cumprimento mínimo da Constituição no tocante ao uso das UTIs, por exemplo, que é o problema mais sensível, nós entramos com uma ação pelo PSOL no Supremo Tribunal Federal para garantir a fila única. Surpreendentemente, não só o Supremo negou no primeiro momento, como os próprios governos de Estado, inclusive os governos de esquerda, foram contra a fila única, na hora que a gente queria tornar aquilo. Mas qual que é a lógica da fila única? Qual que é a lógica das medidas de coordenação do governo federal? Era você dar ordenação a isso, porque, veja, o SUS governando integralmente a gestão dos leitos públicos e privados não resolveria, por exemplo, só a questão da relação entre público e privado, resolveria a própria questão interna do público, que é conflito entre município e Estado, né, nesse sentido que você fala, entre Estado e Estado, Estado e União, né? Você daria uma ordenação nisso. O que aconteceu? O problema concreto é que a União incorreu naquela ilicitude que eu falei aqui, ela deixa de realizar aquilo que é seu dever, né? E é algo antigo no direito brasileiro. Temístocles Cavalcante, que foi ministro do Supremo nomeado pelo Costa e Silva na década de 30, ele falava que a quarentena tinha um sentido diferente de hoje, um sentido mais amplo. A quarentena deveria ser instaurada e sua extensão e intensidade estabelecida pela ciência. O governante era obrigado a seguir aquilo. Quer dizer, é um dever do governo federal em agir, ele não agiu, nós sabemos disso. Isso trouxe uma polvorosa para o sistema. Os governos de Estado tentaram sair correndo atrás de forma evidentemente quimérica. Para você garantir isolamento social, não adianta haver uma ordem. Primeiro que nós adotamos o modelo sueco, nós não fizemos ordem, foi uma recomendação. Ninguém é punido por sair na rua no isolamento, né? Então não há um modelo, como todo mundo falou, aqui é um modelo... O isolamento vertical é o adotado no Brasil. Nós nunca adotamos isolamento horizontal, né? Se eu não estiver trocando vertical e horizontal, é o que eu quero falar aqui, para vocês entenderem o sentido. Nós adotamos um modelo sueco de recomendação, né? Bolsonaro está mal informado, inclusive, do que ele imagina, né? Nós fizemos uma mera recomendação. E nem teríamos condição de obrigar. Por quê? Porque o governo federal deixou de adotar as medidas econômicas que possibilitam ao trabalhador, ao desempregado, ficar em casa, né? Deu 1 trilhão e 200 bi para o banco em 3 dias, a maior liberação de recursos públicos para a iniciativa privada da história do país, né? Ou seja, gastou o dinheiro garantido no mercado financeiro, além disso, deu benefício tributário, criou fundo, etc. Mas, de qualquer forma, o que eu quero te dizer, o governo federal não adotou as medidas aptas, tanto de coordenação, de gestão comum dos recursos hospitalares, não utilizou o SUS na potência que ele tem para poder enfrentar o problema, e os estados e municípios, coitados, saíram atrás do prejuízo, tentando aplicar a ciência, mas não dá no modelo brasileiro de Estado para você aplicar as recomendações de ciência sem o governo federal, é impossível isso. Tanto que agora estão flexibilizando, tentando manter a aparência. É loucura, isso é um monte de gente morrer, pelo que eu entendi, né? Não sou médico, não sei se a professora conhece mais de medicina. Eu conheci um que fez Federal do Paraná, o Tomelin, ele fez Direito na PUC, mas ele fez 4 anos de medicina, então é um cara interessante, conhece muito bem de Direito e de Medicina, né? Eu não conheço, mas de qualquer forma eu posso dizer para você que, pelo que eu entendi da coisa, nós estamos indo no caminho totalmente errado, mas também que o governo de Estado e municipal fazer, né? Então, eu acho que assim, essa gestão fragmentária da pandemia, ela é culpa do governo federal.
Não, é responsabilidade, não tem outro jeito, porque os estados estão indo no limite, creio eu, fazendo o que é possível fazer. A única coisa que eles erraram, ao meu ver, foi não ter admitido no Supremo a fila única. Foi ter ido contra a fila única. A fila única era um instrumento fundamental para você poder utilizar integralmente a potência do SUS, que é um instrumento muito potente que o Brasil tem, no enfrentamento da pandemia. Mas, evidentemente, o grande responsável é o governo federal. Então, não é propriamente pela nossa estrutura federativa que há o problema. O problema é a falta de ação do governo federal, aí virou o caos mesmo. Né? Eu queria que dê é uma análise de conjuntura, né, teórica, mas é o que eu vejo. Né? Não sei se respondeu a pergunta. Maravilha, Maravilha, professor Pedro. Muito obrigado pela resposta. Professora, quer falar agora, alguma só coisa? para complementar, a legalidade extraordinária determinaria o quê? Que ele tem o dever de agir, ele não cumpriu esse dever, ele cometeu um crime mesmo, assim, no sentido amplo da palavra crime. Não sei, talvez o crime de pandemia previsto no 286 do Código Penal, não sei como é que daria para caracterizar. Mas ele cometeu um grande ilícito, para mim um crime de responsabilidade, eu fui um dos que subscreveu o pedido de impeachment dele no Congresso, né? Porque ele, veja, se a gente for pegar inclusive a história do Estado, nós estamos falando aqui, a história da política, desde a idade do metal, pós-idade da pedra, né? As primeiras cidades que surgem para oferecer o quê? Segurança, garantir a vida, a integridade física. É a função mínima do Estado em relação à população, esse sujeito não cumpriu. É incrível, é um nível de intensidade de ilicitude, essa omissão dele é muito grande. Obrigado, desculpa se eu falei muito. De forma alguma, professor. Pablo, eu sei que a gente está apertado no tempo, mas eu poderia responder bem rápido a pergunta da Isa? Com certeza, professora. Isa, deixa eu ser formal, a Isabel perguntou, eu acho que é bem interessante a questão sobre a exceção, a história ocidental, essa relação de quem são os excluídos. Eu acho que, assim, para ser muito breve, eu queria apontar uma diferenciação. E o primeiro ponto é o seguinte: todos os regimes políticos e todos os regimes jurídicos, com mais ou menos ênfase, eles adotam uma perspectiva de inclusão e exclusão. Então, alguns são excluídos, alguns são incluídos, alguns são excluídos. Claro que com a constitucionalização, formação de direitos humanos, a tendência é ter mais incluídos do que excluídos. Mas se a gente for pegar o movimento sufragista, mostra o quê? Mulheres não eram incluídas, estrangeiros não eram detentores de direitos. Do ponto de vista concreto, população negra, por mais que formalmente tenha, são excluídos de vários direitos na prática. Então, a relação inclusão-exclusão, acho que é central para a gente entender o direito e a política. Isso é uma coisa. Então, mesmo nos estados de democracia consolidada, mesmo nos estados europeus, mesmo nos Estados Unidos, essa relação ela existe. Eu acho que a gente tem um segundo ponto, que é isso que eu acho interessante. Eu estava lendo, eu até estava procurando a citação no livro do Frankelberg, não achei e estou em dúvida se foi ali que eu li. Mas o Agamben, ele tem algum ponto no Homo Sacer que ele fala que um precedente importante de exceção aconteceu na Índia. Vocês vão falar na Índia, mas por quê? Os países que eram colônias, havia uma relação interessante, porque em tese tinha o sistema jurídico do seu colonizador. Então, um país como Índia, Paquistão, o sistema do common law. Entretanto, não é aplicado da mesma maneira como a metrópole. Então, há uma fratura entre a aplicação de um sistema jurídico na metrópole e a aplicação desse mesmo sistema jurídico, que em tese é o mesmo, na colônia. Então, isso é um ponto central. Quando a gente vai pensar, e aí das experiências de necropolítica, e vão falar de países africanos. Bom, em tese, está se aplicando o modelo, sei lá, da França, né, nos países que foram colonizados pela França. Mas você sabe que não, porque outros direitos, eles são simplesmente, eles não existem na prática. Assim, do ponto de vista histórico, uma questão, Revolução Haitiana. A Revolução Haitiana, a primeira revolução nas Américas de independência, e que aconteceu muito sob influência francesa, e da Revolução Francesa, igualdade, liberdade, fraternidade, pergunta se a França aceitou essa revolução. Não. A França só aceitou décadas depois, quando o Haiti teve que fazer dívidas, teve que fazer empréstimo para pagar a sua independência. Então, eu acho que essa fratura
entre o direito e a exceção, ela tem muito a ver com o colonialismo, sim. Só que não esqueçamos que todos os países, eles têm essa briga de inclusão e exclusão. Então, acho que nós temos dois fenômenos aqui. Nós temos é como se fossem duas esferas que se relacionam, mas a gente pode diferenciar. Só isso, foi o mais sucinta possível. Obrigado, Pablo. Professor, só para fazer uma observação que eu achei interessante, eu tenho um texto sobre essa questão, eu chamo de regimes jurídicos transplantados. Há um fenômeno de ressignificação que é importante. Às vezes, institutos que no direito de origem são institutos avançados de inclusão e de vamos dizer, de extensão dos direitos, ao serem incluídos na ordem jurídica do colonizado, eles têm um sentido exatamente inverso. Então, por exemplo, eu não tenho tempo de estender aqui, mas o Instituto do Concurso Público no Brasil foi um instituto essencial para você excluir o negro do acesso ao poder de Estado e vamos dizer, da própria acesso à classe média, né? Por causa de uma sequência que houve, desde o modelo de educação pública criado no Brasil, né, que era um modelo que excluía o negro, e aí foi indo até... Não é à toa que, por exemplo, quando surge o ensino de qualidade migra do ensino público para o ensino privado, não é à toa que nesse momento é que começa a haver mais admissão de negros no ensino público. Eu não tenho tempo de dar toda a história aqui. Sugiro que você leia a Constituição de 34, o artigo 138, nenhum constitucionalista fala disso no Brasil, é um imenso pacto de silêncio. A Constituição de 34, considerada a nossa Constituição de Weimar, a primeira a estabelecer o voto da mulher, né, que tinha sido estabelecida por decreto 2 anos antes, a primeira a estabelecer uma série de avanços e a primeira a ter direitos sociais constitucionalmente garantidos, direito à educação. Nesse artigo 138, que cria o direito à educação, estipula a eugenia como princípio norteador da educação brasileira, tanto no conteúdo ensinado como de exclusão mesmo do negro. Eu tive acesso no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro às atas dessa audiência. O sujeito lá, o senador que defendeu isso aí, o deputado que defendeu isso aí, ele falava claramente: negro e deficiente físico nem a proteção social consegue resolver, né? Consegue equacionar. Então, a partir daí, há uma política clara de Estado brasileiro, e isso vai levar a que esses mecanismos de seleção por conhecimento sejam mecanismos de manutenção daquela branquitude que veio pelas ondas de imigração no fim do século XIX e fim do século XX, de distribuir a eles a riqueza simbólica, permitindo, vamos dizer, o acesso à classe média e depois o acesso ao poder do Estado, à estrutura dos estamentos estatais, as carreiras, etc. Então, não é à toa que você só vê juiz branco, não é à toa que o concurso público, em vez de ser um instrumento de inclusão no Brasil, é um instrumento de exclusão da maioria da nossa população por causa dessa história. Enquanto que, na origem, onde a ideia de concurso público vem, que é a ideia europeia, ele era uma ideia inclusiva, uma ideia isonômica, uma ideia positiva, né? Civilizada. Aqui se dá com barbárie, né? Maravilha, pessoal. A gente percebe que o debate é realmente muito frutífero quando a gente tem o tempo estabelecido, a gente sente, né, tem até essa vontade de ficar aqui até de noite, mas por uma questão republicana, né, lamentavelmente vamos ter que encerrar. Eu gostaria de agradecer pela disponibilidade do professor. A professora Heloísa já fez esse agradecimento, mas eu gostaria de reiterar, de ter vindo conversar conosco aqui no PET. Gostaria de agradecer a nossa audiência, que veio com perguntas tão qualificadas e conseguiu realmente estabelecer um debate de alto nível nesse segundo momento. E agora, sem mais delongas, vou passar primeiro a palavra para o professor Pedro fazer as suas considerações finais, na sequência para a professora Elô. Professor Pedro. Olha, eu só quero agradecer muito ao teu convite, da professora Heloísa. Fiquei encantado com o debate, aprendi bastante, tanto com a professora quanto com as perguntas dos participantes aí. Gostei muito, fiquei honrado com a possibilidade. Vamos reproduzir esse debate lá na PUC, né? Eu acho que vai ser interessante. Eu tenho um grupo de estudos sobre o sistema de justiça e estado de exceção. Podemos aí um dia fazer um combinado entre vocês e a gente, promover um evento único. Fica aqui o convite para vocês. Eu agradeço muito, viu, gente? Muito obrigado. Vamos sim, professor, com toda certeza. Vamos agilizar isso aí. Professora. Eu só tenho a agradecer, especialmente ao professor Pedro. Eu sei que está super solicitado, então o tempo é a coisa mais importante na vida de uma pessoa, então dedicar tempo para a gente é efetivamente uma honra. E só ressaltar
que de maneiras distintas, e aqui é uma questão mais para os alunos, aquela coisa, a professora puxando a orelha. Eu acho que esse é um exercício de um fazer acadêmico, né? Pegar os conceitos, pegar os autores e usar para pensar a nossa realidade e o que a gente pode mudar, enfim, essa realidade. Então, fico muito feliz da presença do professor com as perguntas, espero que a gente continue essa conversa e muito obrigada, professor Pedro Serrano. Foi especial para a gente termos essa oportunidade de conversarmos. Muito obrigado, gente. Até logo, hein? Muito obrigado. Até logo, pessoal. Gostaria de desejar uma boa noite a todos e a todas, agradecer novamente a professora, a nossa audiência e lembrar que esse debate vai ficar salvo no YouTube, pessoal, para quem quiser rever depois, porque foi realmente, né, muito denso, muita carga de conteúdo. É isso. Tenham todos uma boa noite e fiquem bem.